Oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, me chamo Marcela Ferraz e hoje nós vamos tratar de falar sobre vícios. Você sabe se tem algum? Ou então, se tem mais de um? Bom, eu vou falar aqui sobre sobre os tipos de vícios e alguns que são incomuns, que de repente você nem sabe se tem. Vamos começar. Bom, essa é a primeira parte. Bom, vícios químicos geralmente são mais conhecidos, né? Então, é o vício em drogas em geral, seja lícitas ou ilícitas. E também tem a questão dos medicamentos, né? Tem gente que é viciada em analgésicos, esse tipo de coisa, de medicamentos. Bom, também temos os vícios comportamentais, que são vícios que já não são por substâncias. A não ser a questão da comida em relação ao açúcar, porque ele tem alto potencial viciante. Bom, vamos lá falar sobre alguns. Tem os vícios em jogos de azar ou videogames, compras, internet, redes sociais, comida, trabalho ou estudo também. Então, assim, a pessoa sem... Tipo assim, já tá com a vida resolvida, sem muita necessidade, ela deixa deixa de aproveitar outras áreas da vida para ficar só trabalhando ou estudando, né? Ou então ela gasta demais, mesmo sabendo que aquilo vai prejudicar no orçamento, que já está prejudicando. Tem o vício também de agradar os outros, esse também é muito comum. E aí nessa, inclusive, a gente pode acabar entrando em maus hábitos por influência externa, né? Agora, os incomuns são vícios em cirurgias plásticas, bronzeamento, tem gente também que rói as unhas, que vício em arrancar cabelo, seja sobrancelha, dos olhos, assim, né, no caso dos cílios, cabeça, ou talvez até em outro lugar também. Então é vício e essa questão as pessoas não param, mesmo que dê infecção, mesmo que machuque, tanto de roer a unha quanto de ficar arrancando os cabelos, né? A mesma coisa, o vício em cirurgia plástica e bronzeamento, e são pessoas que, assim, realmente o vício é ignorar as consequências, né, daquilo. Tem vícios que são de neurose, então é o toque, a síndrome do pânico, fobias, são tipos de vícios também. Tem outros de neurose. Vício em mentir, então assim, por nada, vamos dizer por nada, mas assim, por um motivo bobo, a pessoa mente. Então isso é só pra você ter consciência de se você não tem mais de um vício. Vício também em ver ou fazer, né, coisas maiores de 18, eu não vou falar aqui, porque pode ter criança assistindo. E é bom para respeitar a família também. Bom, a segunda questão é você ter consciência de onde vem esse vício. Mas antes disso, nós vamos falar sobre uma reflexãozinha entre a ligação dos maus hábitos com os vícios. Antes de saber de onde ele vem, fazer essa reflexão. Bom, a partir dos maus hábitos,
podem e muitas vezes levam aos vícios. Porque quanto mais fazemos, mais aquela substância fixa no nosso corpo. Ou então ela ativa e cresce o que já tem. Exemplo, a dopamina. É uma substância que já tem no nosso corpo, só que ela, de tanto ficar superestimulada, o cérebro interpreta que nós precisamos daquilo. E aí é que vem a compulsão, né? Mas tem vezes que nem precisa dos maus hábitos. A pessoa às vezes passa... um exemplo é a pessoa que passa por um trauma grande, ela vai, que é uma recompensa em excesso, pega lá e, sei lá, come um monte de açúcar, ou pega uma droga que tem alto potencial viciante, também comum, né? Tem alto potencial viciante, então ela fica viciada muito rápido. Então nem deu tempo de formar um comportamento, um hábito ali. Muito pouco tempo a pessoa já fica viciada. E justamente como não é só drogas, né? O açúcar também, ele tem um alto potencial viciante, porque geralmente a gente pensa mais em drogas, mas não é. Também pode ser, e até em pouca quantidade o açúcar, ele já tem essa tendência. E deve ter outros tipos de substância também. E agora vamos para a reflexão. Inclusive, gente, me perdi aqui, peraí. Inclusive, eu vou fazer a parte 2 desse vídeo para mostrar as soluções, né? As formas em que pode te ajudar para você superar esse vício. Bom, geralmente os vícios estão ligados à falta. Por isso é importante saber os seus gatilhos. É rejeição, que no caso seria a falta de pertencimento, a falta de aceitação. É uma ansiedade, falta de confiança em si, no universo. Uma admiração seria a falta de coragem, né? Porque tem essa questão, né? Às vezes a gente admira alguém, mas peraí, por que a gente admira? Porque a gente não tem condições ou tem medo de fazer o que aquela pessoa fez? E é por isso que a gente admira, e aí quando a gente consegue, a gente, ao invés de admirar, a gente ainda admira um pouco, mas assim, essa admiração, na verdade, vira respeito, né? Tipo, respeito por entender o que aquela pessoa passou ali e tal. Essa questão, né? E a gente também conseguiu passar por aquilo. E assim, pra ter essa coragem, né? Tem gente que acaba usando ou pra ter a coragem ou pra afogar, tipo assim, a frustração, né? As mágoas de não ter condições ou de não conseguir fazer aquilo dali. A pessoa entra dos maus hábitos, entra no vício, né? Que tem gente que bebe pra ter coragem, ou então, né, pra afogar as mágoas mesmo, né? Pra ficar triste, come. E isso, tem gente que fica mais neurótico, né? O toque, talvez, assim, fica mais controlador. E aí é essa questão, né? Por exemplo, o toque está ligado à falta de controle. Geralmente, né? De repente, em alguma área da vida. Então, cada um, o vício de agradar os outros pode ser relacionado ao medo de rejeição, tantas coisas, né? E aí você tem que ver qual é o seu gatilho. E eu vou dar vários exemplos aqui para você ir refletindo, né? Sobre se pode ser algum deles. Tem o entusiasmo também. Muita gente que... O que seria o entusiasmo? Seria uma grande expectativa, né? A gente receber aquela
cérebro doido para receber aquela recompensa, né? E a gente cria uma grande expectativa, mas com ela pode vir uma grande frustração. E aí, nessa frustração é que o vício entra. Então, assim, nesse caso seria um exemplo de excesso, vamos colocar assim, né? O que era para ser algo bom, assim como a admiração, não, que era para ser algo bom, estimulante, às vezes vira uma frustração e aí você acaba entrando no vício. Ou no mau hábito, né? Que ainda não é um vício. Porque a diferença é que o mau hábito ele é mais fácil de ser curado. Mais rápido do que o vício. Embora também não seja tão fácil. Mas vamos lá. Resumindo tudo isso, a questão maior é você entrar nas suas sombras. Então, entrar em contato com as sombras e você entrando em contato com elas, né? Tem que olhar de forma como um amigo olharia, né? Primeiro compreendendo o porquê daquilo, né? Tá acontecendo, qual é o seu gatilho e tal, e procurar uma forma de aconselhar ou de praticar, né? No caso, um amigo faria isso, mas no seu caso seria o aconselhar, seria justamente refletir sobre isso e o ajudar na prática seria realmente você ir parando, arranjando jeitos ou pedindo ajuda pra alguém também, indo em algum lugar que faz esse tipo de coisa. Mas eu vou falar isso no próximo vídeo. Outro exemplo, né, outra questão pode estar relacionado a um padrão familiar. Ou então já tem uma predisposição genética, né, também, porque ou a mãe ou o pai já tomavam já tem algum vício, e aí a criança vai recebendo ali, então, muito açúcar ou bebida, ou, sabe, a criança, muito estresse também, a criança vai recebendo tudo aquilo, e ela já nasce com uma predisposição a ter esse tipo de vício também. E aí a pessoa, por não saber, né, ou não tomar cuidado, ela pode se viciar mais fácil. Ou então a pessoa está seguindo os padrões da sociedade, né, se deixando influenciar, mesmo que ela não faça sentido ou não faça bem eu, ou não faça bem a ela. E assim, pra mostrar o quê, né? E pra agradar quem que você pode estar fazendo isso, né? Pra quê? E outra coisa, que se for alguma questão de padrão ancestral, familiar dessa ou de outras vidas, por que você não pode ser o primeiro a quebrar também, né? Você é capaz, vai conseguir sim. Quem quer consegue. Mas outros fatos, outros motivos para que você talvez não esteja conseguindo largar, pode ser o medo de tomar alguma decisão, o medo das consequências que vêm, né, depois desses seus atos. Pode ser medo também das responsabilidades da vida. E assim, realmente não tem outro jeito. Tem que mergulhar nas sombras o máximo que conseguir. Pra achar os porquês. Entendendo o porquê, fica muito mais fácil de você olhar para aquilo que você tem vício e tipo, não vou comer porque vamos botar que é de comida. Ou então, ou de jogo. Não vou jogar agora porque na verdade eu tô querendo fugir da responsabilidade que eu tenho que fazer agora.
E é por isso que eu tô querendo jogar e eu vou perder tempo ou perder dinheiro. E não é o momento agora. E você consegue ter mais consciência. Porque não adianta você entender que precisa parar só. Que faz mal, que precisa parar. Não, você tem que entender por trás disso pra você ir preparando argumentos e fazendo sua mente entender. Pra na hora de praticar, isso já entrar. Então facilita mais que você se trave. Essa foi a primeira parte. Espero que vocês consigam refletir ao máximo, entender o que há por trás desses maus hábitos, desses vícios, e também talvez tenha descoberto algum novo, quem sabe. Acabou por hoje. Até o próximo vídeo. Ah, quase ia me esquecendo. Não se esqueça de compartilhar, se inscrever, comentar a sua experiência também, né? Como você tá indo, se você já tá conseguindo superar um pouco. Se você descobrir um novo vício aqui, talvez seja um novo mau hábito. Então, muito cuidado com os maus hábitos, porque realmente pode acabar virando vício. E ainda mais se você tem dificuldade de dizer não. Mas a parte 2 vai estar aí para como superar, então não se preocupem. Me esperem até a próxima terça. Toda terça eu tô colocando vídeo aqui. É isso, até mais, agora sim.